E aí, rapaziada esperta do Mundo Edu, estamos hoje novamente aqui com a nossa missão de ir lá para o topo do Enem e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que nós dividimos em duas partes, que é a Era Vargas. Na nossa aula de hoje, a parte 1, eu sou o professor Bussunda, nós somos o Mundo Edu e vocês são os futuros universitários. Vamos lá! Gente, em 1930, Getúlio Vargas ascende ao poder no Brasil através da Revolução de 30. Revolução essa, moçada, que é um golpe militar, na verdade, orquestrado pelo pessoal do antigo tenentismo, né? Um movimento que surge na República Velha, querendo a revigoração da política, a moralização, o voto secreto e coisas desse naipe. E Getúlio é alavancado à presidência da República, iniciando um período de 15 anos, de 1930 até 45, em que ele está no poder e ele estará modificando várias coisas dentro do nosso país. Rapaziada, a Era Vargas é esse período de transformações. A gente tinha, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, e desde 1530, quando os portugueses resolveram colonizar o nosso país, até 1930, uma estrutura agrária, uma estrutura latifundiária, uma estrutura de exportação baseada na plantation, na monocultura. Sempre tínhamos um grande produto para oferecer para o exterior. Mas a partir de Vargas, a gente tem a implementação de uma economia diferenciada, a intervenção do Estado na economia e as mudanças para criar o Brasil que a gente tem hoje. Claro, moçada, não faz parte do nosso processo de entendimento histórico a heroicização da figura de Vargas. Não podemos colocar Vargas como herói nacional e como um homem que estava à frente do seu tempo e tinha uma visão acima dos demais. Não podemos fazer que nem a nossa bisavó que se apaixonou pelo Vargas. Moçada, Vargas, na verdade, ele é fruto de seu tempo. Nós vivemos um processo semelhante em vários países da América Latina com o crash da Bolsa de Nova York em 1929, com a grande depressão econômica que vai se instalar no mundo nos anos 30. E aí, na verdade, é necessário fazer uma transição econômica nesses países. O modelo exporta gêneros agrícolas, importa gêneros industrializados, morre após a crise de 29. E é aí que aparecem Getúlio Vargas nos poderes da América Latina. E eu falo no plural, moçada, porque na Argentina nós temos um Getúlio Vargas hermano, que é o Juan Domingos Perón. Do México, nós temos Lázaro Cárdenas, que é o Vargas deles. Era a época da modernização das estruturas da América Latina por consequência da crise de 29. E foi aí, moçada, que Getúlio Vargas, na Revolução de 30, assumiu o poder e começou também com isso um grande processo de centralização do poder em suas mãos. Vargas iria combater o coronelismo da República Velha, ia centralizar o poder e ia passar a ter um governo efetivamente nacional com projetos nacionais. Para isso, Vargas também lança a mão de uma política autoritária. Getúlio vai ficar 15 anos no poder, a maior parte do tempo como ditador. Aí, Bussunda, então o Getúlio é uma pessoa ruim. Gente, não existem pessoas necessariamente assim, ditadores malvados, né? Nós estamos falando da vida real, não estamos falando do meu malvado favorito. E aí? Eu tô chateado? Não, eu não tô não. Um pouquinho. Getúlio, na verdade, é fruto de seu tempo. Mas Getúlio mantém um regime ditatorial ou autoritário porque ele está combatendo as antigas oligarquias que estavam no poder, os coronéis da República Velha. Só que enquanto combate esses coronéis, Getúlio, na verdade, também está implementando a modernização do país. Ou seja, o regime autoritário getulista é necessário para a implementação de um novo modelo econômico. Foi nessa época aqui, moçada, de Getúlio, que a indústria de base começa a ser desenvolvida em nosso país. A Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a indústria química, a indústria de base, ou seja, a indústria que vai dar base
para que depois existam outras indústrias nos anos 50 e 60, como a indústria de automóveis. O início de nosso processo industrial, gente, é a industrialização por substituição de importações. Usamos exatamente esse termo, industrialização por substituição de importações. Ou seja, nós vamos criar indústrias em setores que antes importávamos. Além disso, moçada, o Getúlio Vargas começava um processo de diversificação produtiva. Ele começou a investir em outros produtos que não o café. Ele investia na pecuária, no algodão, no cacau, na erva mate, no açúcar e em tantos outros produtos que o Brasil tinha naquele período. Até então, apenas o café era o grande produto valorizado pelo governo. O Vargas não abandonou o café, porque, moçada, o café era um produto muito importante para o Brasil. O café chegou a representar 70% de tudo que o Brasil vendia. Você não pode simplesmente abandonar o café e deixar os cafeicultores quebrarem. O Vargas continuou comprando café. O Vargas, inclusive, continuou queimando café. Mas em alguns episódios, o Getúlio Vargas chegou a queimar café na locomotiva de trem. Quer dizer, Getúlio queimava café, mas usava essa queima de café de uma forma muito mais racional do que já tinha sido usada. Nós podemos falar, moçada, que Getúlio Vargas está adotando um modelo de nacionalismo. Esse nacionalismo, ele pode aparecer em duas frentes, o nacionalismo econômico e o nacionalismo político. O nacionalismo econômico, moçada, ele se dá nesse sentido em que o Vargas ele está investindo na indústria nacional, na diversificação da produção nacional. Nós sabemos que tem uma economia voltada mais para dentro, até por conta da Grande Depressão que está acontecendo nos anos 30 no mundo, no pós-crise de 29. Mas a gente tem que atentar, rapaziada, para o nacionalismo político de Vargas. E aí nós temos um fato interessante. É a época dos nacionalismos, ou até época dos ultranacionalismos, se a gente for atentar para Mussolini, para Hitler e seus pares europeus. Vargas, moçada, não vai chegar a tanto, mas o seu discurso nacionalista é também manipulador. Aliás, esta é a reflexão, moçada. O nacionalismo, até onde que ele é interessante? Você ser brasileiro, lutar pelo Brasil, você valorizar o seu país e a partir de quando o nacionalismo se torna uma forma de manipulação? Você tem que se doar para o seu país e não se reconhecer mais enquanto indivíduo. O que a gente sabe, moçada, é que Getúlio usou o seu discurso nacionalista como um discurso de manipulação, um discurso de dominação dos trabalhadores, um discurso para controle das massas. Trabalhadores do Brasil, havemos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida, e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro. Trabalhadores do Brasil, estamos hoje reunidos frente ao pavilhão nacional brasileiro para falar das conquistas frente às potências estrangeiras que não devem influenciar o trabalhador. Tu gostou desse discurso? Eu não sei como é que o pessoal da época engolia, porque era exatamente algo tipo isso. Moçada, essa aproximação de Vargas, inclusive visto no discurso com o trabalhador, a gente vai chamar de trabalhismo, que é o estilo político de Getúlio Vargas. Na verdade, moçada, o Getúlio Vargas, ele exerce o trabalhismo, que é considerado o nome específico do seu populismo, que é um estilo político que aparece na América Latina justamente nesta época. Vamos fazer uma definição para populismo, tá? Populismo, estilo político que aparece na América Latina em meados do século XX, no pós-crise de 29, quando líderes carismáticos com forte discurso nacionalista passam a controlar as massas e conduzir um processo de modernização e industrialização dos seus estados, enquanto exercem o seu mandato político de uma forma autoritária para evitar revoluções sociais. Rapaziada, existem vários líderes populistas que aparecem aqui no nosso subcontinente latino-americano e Vargas é um dos principais deles. Eu curto uma expressão que Getúlio Vargas criou
Ou, na verdade, o Departamento de Imprensa e Propaganda criou que Vargas era o pai dos pobres. E este conceito, rapaziada, na verdade, ele nos dá um entendimento mais ou menos do que é o populismo. O pai. Vamos analisar, moçada, na figura dos anos 30, 40. O pai é aquele ser tradicional mais autoritário sobre a família. O pai, ele te dá moradia, te dá alimentação, ele te dá presentes. O pai, ele te dá algumas regalias e te protege. Você recebe presente todo dia. A comida é presente, o aquecedor é presente, seus sapatos são presente, essa casa é presente, as molduras nas paredes são presente. Mas você que é o filho tem que obedecer ao pai. Não pode se revoltar contra o pai, não pode fazer brigas com o pai, porque senão ele pode pegar e te bater. Nossa, vocês dois andam ajudando muito aqui em casa. Sem problema. Vou me usar de exemplo, eu que vim de uma família tradicional. Eu era uma criança, na 5ª série, que reprovei. Aí eu, menininho, cheguei em casa e falei: pai, eu rodei. Quando eu falei isso, já voou um tapão na minha orelha. E o pai pegou um chicote e começou a me bater. E quando eu saí correndo, ele me atirou um tijolo. Que acertou na minha cara. E acertou exatamente aqui. Por isso eu tenho vão nos dentes. Eu não me comportei, moçada. Eu não fui bem. Eu não obedeci ao pai. No ano seguinte, porém, eu estudei bastante, me comportei, não teimei, não fiz nada e passei por média na 5ª série. No ano seguinte, meu pai, feliz que eu havia passado, foi no armazém na frente de casa, me comprou uma bala de menta, que até hoje eu guardo o papelzinho no meio da minha agenda. Porque o pai é aquele que pode ser agressivo, pode ser rude, pode te castigar quando você não anda na linha, mas ele também te dá presentes excelentes, como uma bala de menta. Moçada, o Getúlio Vargas é esse pai dos pobres. Ele controla, ele agride, mas ele dá as balas de menta, que são as leis trabalhistas. E moçada, em síntese, é desta forma, como um pai tradicional, autoritário, que Getúlio Vargas é o pai dos pobres. Gente, fizemos uma caracterização geral, mas vamos trabalhar a era Vargas em partes, começando com a parte 1, o seu governo provisório de 1930 até 1934. O período inicial em que Getúlio Vargas recém tinha assumido o poder depois da Revolução de 30. Para muitos historiadores, gente, esse período em que Vargas assumiu o poder, nos anos iniciais, é um período ditatorial, porque logo quando ele toma o poder na Revolução de 30, ele extingue a Constituição de 1891 e não cria outra no seu lugar, e fica governando com o braço forte e como ditador. Nesse momento, Getúlio Vargas também inicia o processo de centralização do poder em suas mãos. Ele tirou boa parte dos governadores estaduais que faziam oposição a ele e colocou interventores estaduais, que são normalmente militares oriundos lá do tenentismo e que apoiavam Getúlio Vargas. A intervenção do Estado na economia e as transformações da visão do Estado já são perceptíveis nesse primeiro momento. Getúlio criou o Ministério da Educação e da Saúde, ou seja, ele começou a se preocupar com a educação, criação de escolas, depois a organização do currículo básico nacional, ensino superior, inclusive mais tarde, e também passou a se preocupar com a criação de hospitais, com a saúde. Getúlio também criou o Ministério da Indústria, do Comércio e do Trabalho, demonstrando uma outra visão que o governo da República Velha não tinha. Vamos desenvolver as indústrias, organizar as relações de comércio e criar as leis de trabalho. Então, rapaziada, Getúlio Vargas já começa a implementar seu projeto centralizador / modernizador desde a sua ascensão ao poder. Porém, rapaziada, Getúlio Vargas, de qualquer maneira, estava governando sem uma Constituição e Getúlio Vargas começa a sofrer críticas, principalmente do pessoal que tinha perdido o poder para ele em 1930, os paulistas. Rapaziada, em 1932,
nasceu a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Culpa, obviamente, era a falta de uma Constituição. Os paulistas reclamavam também do interventor paulista que ele era um nordestino. A Revolução Constitucionalista, moçada, ela era também uma tentativa dos paulistas retomarem o poder perdido em 30. Mas estes paulistas, porém, não tinham um movimento realmente popular. O MMDC, o Movimento Cívico Martins Miragaia Drauzio Camargo, que era em homenagem a jovens que tinham morrido em protestos contra o Vargas. E a Frente Única Paulista, a união do Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, eram movimentos elitistas. A elite paulista, que estava alijada do poder, ela queria derrubar Getúlio Vargas e fez um processo de revolta contra o Vargas, reclamando da ausência de uma Constituição. Moçada, Getúlio Vargas, com tropas militares fiéis a ele, conseguiu cercar São Paulo e dar fim à Revolução Constitucionalista ainda em 1932. Só que Getúlio Vargas não poderia ficar sem Constituição. Por isso, no início de 1933, ele convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição que ficaria pronta no ano seguinte, em 1934. Aqui, moçada, nós temos a Assembleia Constituinte reunida, inclusive, observem ali no meio um diferencial, a senhora Carlota Pereira de Queiroz, a primeira mulher a se tornar deputada no Brasil, deputada da Assembleia Constituinte de 1933. E essa Assembleia, rapaziada, aprontou a Constituição de 1934, uma Constituição inovadora em nosso país. Foi a Constituição de 1934, moçada, que trouxe o voto secreto, uma antiga reivindicação do pessoal do tenentismo. Foi a Constituição de 34 que trouxe o voto feminino para as mulheres. E também a Constituição de 1934 que trouxe um conjunto de leis trabalhistas, como jornada máxima de 8 horas, repouso semanal remunerado, direito a férias, menores de 14 anos não podem trabalhar, salário mínimo, etc, etc, etc. A legislação trabalhista, moçada, seria organizada, na verdade, exatamente em 1943, quando Getúlio Vargas ainda vai criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que até hoje está presente em nossa Constituição. Vargas acenava o início de um novo tempo para o Brasil. Mesmo que seu governo tivesse sido autoritário, as mudanças eram bastante relevantes, eram bastante significativas para o Brasil. A própria Assembleia Constituinte de 34, por uma eleição indireta, escolheu Getúlio para presidente. Aliás, moçada, nesses 15 anos, Getúlio nunca foi escolhido pelo povo. Em 30, ele assumiu através de um golpe militar que a gente chama de a Revolução de 30. Em 34, ele foi escolhido como presidente pela Assembleia Constituinte e em 37 ele vai dar um golpe e implantará a ditadura do Estado Novo, que vai durar até 45. Moçada, a construção do espaço que vai levar à ditadura do Vargas, uma ditadura de inspiração fascista, o governo constitucional com as disputas entre comunistas e fascistas do Brasil, a intentona comunista e o Plano Cohen, o falso plano comunista que possibilitou a Vargas implantar uma ditadura. Estes são assuntos, rapaziada, para a nossa próxima aula, que será a Era Vargas, parte 2. Moçada, segue forte, vamos adiante, estudem aí. Enquanto isso, eu vou comer a bala, aquela que meu pai me deu ainda quando eu tinha 10 anos, porque eu tô louco de fome aqui. Um abraço para vocês. Aliás, não vou nem comer para durar mais, vou só cheirar a bala. Tchau. Ainda bem que eu passei de ano. Coisa boa. Passou a fome.